Eu convido os queridos que abram suas Bíblias lá em Hebreus capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 3 e depois leremos a partir do versículo 32 adiante. Hebreus 11, 1 a 3, depois 32 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 32 em diante diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, tua palavra foi lida e cremos, a Deus, no poder do Senhor, no poder da tua palavra, no poder, ó Deus, do teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações mais uma vez nessa noite. O Senhor já tem, ó Deus, falado através das leituras, através dos cânticos, das orações, ó Deus. Quando nós nos reunimos para te adorar, ó Deus, o Senhor é um Deus tão bondoso que recebe a adoração e ainda, Deus, nos ensina mais. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Deus, pelo prazer que é te adorar, te bendizer, pelo prazer que é te cultuar. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor mais uma vez venha tratar dos nossos corações, venha nos desafiar, ó Deus, a viver uma vida diferente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, hoje eu gostaria de falar sobre fé. E já peço que coloque aí no slide, por favor. Gostaria de falar sobre fé. O tema da nossa pregação de hoje é ensinamentos divinos sobre a fé. Ensinamentos divinos sobre a fé. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Você já tomou alguma decisão e depois de ter tomado aquela decisão você se arrependeu? Acho que aqui todos, né, já fizeram isso, né? Me lembro que certa vez eu trabalhava num lugar que me dava uma boa estabilidade, um trabalho que eu gostava bastante e era bem tranquilo até trabalhar lá. E aí eu tive uma proposta de emprego para ir trabalhar em outro lugar. E motivado pelo salário, né, na época, eu fui para esse outro lugar, uma outra agência de programação. E não aguentei ficar lá uma semana. Entrei em desespero naquele lugar. Quando passei por um teste e terminou o teste, eu falei, agora está tudo tranquilo, né? Agora já entendi aqui o que eu preciso fazer e está tudo certo. Aí no dia seguinte chegaram as tarefas do dia. Eram 10 tarefas que eu tinha que realizar naquele dia. Eu fiquei o dia inteiro para realizar uma tarefa só. E aí eu falei, o que eu estou fazendo neste lugar? Fiquei doente durante aquela semana,
perdi 3 quilos numa semana só, de tanto nervoso, de tanta ansiedade. Aí cheguei na casa da minha sogra um dia para almoçar nessa semana, e minha sogra falou assim: Pedro, por que você então não liga para o seu antigo patrão e vê se ele não já contratou alguém, né? Aí eu olhei para ela e falei: ô mulher de Deus, né? Por que eu não pensei nisso antes, né? E liguei, e graças a Deus voltei para aquele lugar, né? E tive aí um aumento, né? Foi bênção, valeu a pena. Mas foi uma decisão que eu tomei, que entrei assim em desespero, porque ali era um trabalho parecido com o que eu fazia, mas era uma linguagem nova que eu tinha que aprender ali. Foi algo muito difícil. E eu não via a hora de acabar. Eu chegava naquele lugar já desanimado, né? E pensando na burrada que eu tinha feito de ter saído do meu trabalho. Irmãos, por que eu estou contando essa história? Porque quando nós lemos a carta de Hebreus, nós vemos que essa carta, nós não sabemos ao certo quem é o autor. Muitos vão dizer que o autor dessa carta é Paulo, mas não se pode afirmar isso. Mas o fato é que essa carta ela é escrita para o povo de Deus que estava passando por uma situação complicada. Porque aquelas pessoas, esse povo de Deus, já cristão, são judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E essas pessoas agora, diante de tudo que estava acontecendo, diante da perseguição, diante dos problemas, das lutas que eles estavam enfrentando, eles estavam começando a olhar para trás. E eles achavam que talvez não tinha sido uma boa decisão se render a Jesus Cristo. Aquelas pessoas começaram a ser perseguidas em todos os campos da sociedade. Emprego, por ela ser cristã, ela já não conseguia mais no meio que ela estava acostumada a conseguir. Essas pessoas eram colocadas à margem da sociedade. Essas pessoas eram mal vistas pelos outros judeus. Ninguém queria se relacionar. As famílias que não tinham se entregado a Jesus Cristo estavam agora negando os familiares que tinham se entregado a Jesus. E diante de tudo isso, então, esse povo começa a pensar: será que foi uma boa decisão eu ter entrado no caminho do cristianismo? Ter reconhecido Jesus como Senhor e Salvador? E aí começou, diante dessas dúvidas, começaram a entrar algumas heresias no meio desse povo. Eles já começaram a achar que os anjos eram superiores a Jesus Cristo, que Jesus Cristo não era tão poderoso assim. Começaram a então ter a sua fé enfraquecida. A fé deles estava por um fio. E então, este autor escreve essa carta para esses cristãos num momento de muita turbulência religiosa, num momento de uma turbulência espiritual. E eles recebem essa carta, e essa carta tem um propósito: o de incentivar a fidelidade a Cristo e a aliança que Deus havia feito com eles, mostrando que Jesus Cristo é o novo e único caminho a ser seguido. Que diante de todas essas provações, esses problemas, eles não precisavam e não podiam se sentir desanimados. Pelo contrário, que eles precisavam então seguir diante com a sua fé, desenvolver cada vez mais a fé. Nós falamos na semana passada um pouco sobre fé. Falamos que Deus, Ele nos dá 2 tipos de fé: a fé salvadora e a fé santificadora. A fé salvadora é a fé que nós recebemos para que a gente possa responder sim ao chamado de Jesus Cristo e entender de fato e reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas. Mas existe a outra fé, essa fé santificadora, que é aquela fé que cabe a nós desenvolver no dia a dia, na caminhada cristã. E é sobre fé que eu gostaria de falar com os irmãos. O texto aqui inicia muito claramente falando o que é fé. Diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é diferente dos nossos sentidos. Nós temos aí alguns sentidos, não é verdade? Temos o olfato, paladar, a audição, temos o tato e temos também a visão. Isso mesmo, obrigado aí pela ajuda, Denise. E a fé é diferente, ela vai contra tudo que nós podemos desenvolver através desses sentidos.
Por que eu estou falando isso? Porque a fé, ela desafia esses sentidos. A fé nos chama a ouvir a voz de Deus, mesmo que não haja nenhum som. A fé nos chama para enxergar os planos de Deus, mesmo que eles ainda nem tenham acontecido. A fé nos leva a entender e saber que não faltará o alimento, mesmo não tendo nada na nossa despensa, na nossa casa. A fé nos leva a sentir a presença de Deus, mesmo Ele não estando fisicamente ao nosso lado, mas Ele está conosco o tempo todo. A fé nos desafia a viver algo a mais. É sobre isso então que eu gostaria de falar com vocês. E a primeira coisa em relação à fé que eu gostaria de pensar aqui é que ter fé é acreditar no invisível. Ele está bem visível ali tem uma porta, tá? Então, acreditem que existe uma porta ali naquele lugar, né? Não foi proposital, né? Mas aí deu certo, né? O Espírito Santo usando até a imagem aí, né? Ter fé é acreditar no invisível. Por que eu estou falando isso? Porque a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas também não é crer no desconhecido. Aquelas pessoas que acham que fé é um salto no escuro, isso está errado. Fé não é um salto no escuro. Não é você sair diante de uma caminhada sem saber o que vai acontecer, sem saber as coisas que irão te guiar ali, né? Diferente de Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde ia, mas confiado em quem tinha chamado ele para sair. Fé, então, é crer no invisível. E quando nós falamos invisível, nós podemos dividir aí em duas categorias. Aqui, das coisas que não aconteceram ainda, ou como, por exemplo, quando a palavra de Deus nos diz que quando Jesus voltar, nós teremos os nossos corpos ressuscitados, corpo de glória. Isso ainda não aconteceu, né? Então, mas nós podemos crer nessa verdade invisível. E podemos também, a segunda categoria é que as coisas não vistas, porque não podem ser vistas. Por exemplo, o próprio Deus, a presença de Deus. Nós não podemos ver Deus, né, carne e osso agora, né? Mas nós sentimos a presença dele aqui conosco. E o texto agora, a partir aí do versículo 2, ele começa a nos chamar a atenção sobre a fé e como nós podemos desenvolver a fé. Ele começa a falar sobre a criação do mundo, sobre como todas as coisas foram criadas apenas com a palavra de Deus, né? É o que diz aí no versículo 3. E agora, a partir do versículo 4 até o versículo 16, ele vai trazer aí alguns exemplos de homens que foram fiéis a Deus, que buscaram a Deus, que tiveram fé no invisível de Deus. E o primeiro aí é Abel. Abel, ele entendia que o Deus invisível era uma grande realidade na vida dele. E ele queria buscar a esse Deus. E ele sabia que ele não era capaz de buscar a esse Deus pelas próprias forças. E o que Abel faz então? Ele oferece sacrifício a Deus. Ele dá o melhor que ele podia oferecer a Deus. E Deus se agrada do sacrifício de Abel. O versículo 4 fala sobre isso. Diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, ele buscava esse Deus, mesmo sem ter visto esse Deus, apenas como testemunho dos seus pais sobre esse Deus. Abel ofereceu o melhor que ele tinha para Deus. Aí o texto continua dizendo aí sobre outro personagem, Enoque. E nós conhecemos, talvez você que foi criado na igreja desde pequenininho vai lembrar até de uma musiquinha, né? Que falava Enoque, andou com Deus. Agora o resto eu não lembro mais, só lembro dessa primeira frase. Mas era uma musiquinha que a gente cantava na UCP. E Enoque, um homem que, num tempo onde o mundo vivia em perdição, onde as pessoas buscavam cada vez mais satisfazer as suas vontades, satisfazer o seu ego, mostrar que elas eram melhores, buscavam cada vez mais os próprios prazeres, diferente do mundo de hoje, né? Buscavam fazer apenas o que lhe agradava. Enoque andava na contramão do mundo. Enoque vivia para agradar a Deus.
A satisfação de Enoque era adorar a esse Deus. E Enoque adorou a esse Deus, e Deus se agradou tanto de Enoque, que Enoque nem morreu. Enoque foi tomado por Deus, para o próprio Deus. Enoque andou com Deus, e Deus assim o levou, sem a morte. Irmãos, que coisa maravilhosa viver desse modo, viver uma vida que agrada a Deus, a ponto de Deus falar: olha, esse eu não quero nem que passe pela morte, esse eu quero trazer, levar para mim mesmo. Foram dois da Bíblia, né, que passaram por isso, Enoque e Elias, né, os dois que viveram e agradaram a Deus, se dedicaram com a própria vida em adoração a Deus. Enquanto as pessoas buscavam se satisfazer, Enoque buscava satisfazer o próprio Deus. Mas ainda o texto fala de outro homem, Noé. E nós conhecemos muito bem a história de Noé, num tempo onde muitos historiadores vão dizer aqui, pelo estudo da palavra de Deus, que não havia chuva, que nunca tinha caído uma gota de chuva na terra. E eu fui dar uma pesquisada sobre isso. Quando nós chegamos lá em Gênesis 2:7, o texto vai dizer que ali não havia chuva no jardim, que uma fumaça se levantava todo dia de manhã, e essa fumaça úmida molhava todas as plantas, e assim as plantas cresciam. Não era necessário chuva. E agora Noé, sem conhecer a chuva, recebe uma missão. Qual que é a missão? Construir uma arca, porque a terra vai se encher de água, e Deus irá matar todas as outras pessoas. Somente a família de Noé sairia viva junto com alguns animais. Noé criou essa palavra. E Noé gastou boa parte da vida dele construindo aquela arca. Um século construindo uma arca, sem ver uma chuva, sem saber de uma enchente. Ele creu na palavra do Senhor. Ele creu no que Deus havia chamado ele para fazer. E ele fez. Noé foi um homem que experimentou a aceitação e a aprovação de Deus pela fé. Mas ainda os versículos 8 a 10 vai falar de outro homem, e aquele que nós falamos na semana passada, sobre Abraão. Um homem que vivia na terra de Ur, um lugar de muita adoração a outros deuses. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão junta todas as suas coisas ali e vai embora, sem saber para onde ir, confiado na palavra do Senhor, confiado nas promessas do Senhor, confiado que Deus iria cuidar dele durante essa caminhada, que Deus iria ser suporte na vida dele durante todo esse tempo. E assim foi. Assim Deus cuidou de Abraão o tempo todo. Ele cria nessa verdade invisível, ele cria na promessa do Senhor invisível. Essas pessoas viveram pela fé, porque para elas o Deus invisível, o reino invisível de Deus, era algo muito real em suas vidas. Essas pessoas experimentaram da grandiosidade desse Deus, da promessa desse Deus, do cuidado desse Deus, mediante a fé, mediante ao que Deus havia falado, e elas crendo na palavra do Senhor. Irmãos, interessante como na nossa vida, como eu já disse, nós desistimos das coisas muito fácil. Muitas vezes estamos dentro da igreja, muito pertinente a palavra do nosso irmão Curi sobre o perdão mútuo, né? Porque muitas vezes dentro da igreja nós nos desentendemos uns com os outros, às vezes machucamos outros, mesmo sem querer machucar, nós fazemos isso. E às vezes nós guardamos rancores de nosso coração, e essas coisas vêm a nos afastar cada vez mais de Deus. Nós somos levados a muitas vezes até desistir do caminho do Senhor, por causa de uma discussão boba, por causa de um problema bobo. Diante dessas pessoas que experimentaram da fé do Senhor, né, qual que é a nossa resposta diante de pequenos problemas que acontecem na nossa vida? Diante do que Deus tem te chamado para fazer e para ser dentro da igreja e fora da igreja? Somos chamados para exercitar essa fé. Somos chamados para desenvolver essa fé, para fazer com que ela cresça cada vez mais.
Nós vemos pessoas que abandonaram seus parentes, pessoas que foram mortas, foram injuriadas, foram humilhadas por causa do nome do Senhor, passaram por tudo isso porque creram na palavra que veio direto do Deus invisível. Passaram por tudo isso para viver uma fé, crendo no invisível e não no desconhecido, crendo em algo que foi revelado a eles, a revelação do próprio Deus a essas pessoas. A pergunta para nós hoje é, de fato, nós reconhecemos esse Deus invisível em nossas vidas? Esse Deus invisível é um Deus que está presente, de fato, em nossas vidas? Nós podemos sentir a presença dele conosco? Nós temos dedicado a nossa vida e as nossas forças para a adoração desse Deus? Não devemos desanimar diante dos problemas, das circunstâncias que vão aparecer na nossa vida. Nós devemos ter fé, acreditar na verdade invisível, acreditar que Deus é soberano e que Ele está no controle de toda a nossa vida. Mas ainda em segundo lugar, ter fé é acreditar, mesmo quando não há o que esperar. Acreditar, mesmo quando não há o que esperar. Os versículos 17 a 28 agora vão trazer algumas circunstâncias que aconteceram com esses homens que buscavam a Deus, esses homens que eram homens de fé. Agora nós somos confrontados sobre um tipo de teste que Deus faz na vida de Abraão. Lembra que Deus disse que Abraão sairia da sua terra, iria para uma outra terra, e que dele seria feita uma grande nação. Nós sabemos muito bem que Sara, sua esposa, era estéril, mas Deus transformou a vida daquela mulher e ela pôde ter um filho, Isaac. E agora esse filho é o filho da promessa de Deus, aquele que a partir de Isaac seria feito uma grande nação, e que Abraão poderia contar as estrelas do céu, e que essa grande descendência seria muito maior do que as estrelas do céu. E agora então Deus prova a fé de Abraão e diz: Abraão, olha, pega o seu filho e leva lá no monte e sacrifica ele. Irmãos, aos pais aí, você pode imaginar aí como que deve ter sido duro este pedido. Talvez nós diríamos: não, Senhor, isso não, por favor, me leve, mas não leve meu filho. Mas Abraão vai, confiado no Senhor. E o texto, a palavra de Deus nos diz que Abraão tomou o seu filho Isaque, tomou a lenha, tomou o fogo, o cutelo e partiu em caminhada com mais 2 de seus servos. E quando estava chegando perto do monte que Deus falou que ia ser naquele lugar, ele manda os 2 servos ir. Isaque leva a lenha nas suas costas e chega lá naquele lugar. E o filho olha para o pai e pergunta: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo aqui a faca, mas cadê o animal para ser sacrificado? Eu fico imaginando a reação de Abraão naquele momento. O coração dele sendo cortado diante dessa pergunta tão inocente do filho. E ele sabendo o que ele iria fazer ali naquele lugar. Mas, irmãos, esse texto aqui em Hebreus, ele nos revela algo muito importante, muito interessante. Ele vai nos revelar aqui o seguinte, a partir do versículo 17: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as suas promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Irmãos, nós estamos falando aqui da nossa atitude, mas estamos falando da fé de Abraão, o pai da fé. Este homem, diante dessa prova de Deus, ele fala: vamos, meu filho. E quando o filho faz essa pergunta, ele diz: Deus vai prover, Deus proverá, Deus vai fazer o que for necessário. Até nesse momento não existia nenhum tipo de relato de ressurreição, mas ele cria que mesmo que Deus fizesse com que ele sacrificasse o seu filho, se Deus não intervisse
fé, irmãos. Que fé grandiosa. Um homem que entende quem é Deus. Um homem que espera, mesmo quando não há mais nada a esperar. E Deus assim intervém nessa história. Nós conhecemos bem essa história. Quando ele vai para golpear o seu filho com a faca, uma voz do alto diz: Abraão, não faça isso, né? E explica que aquilo foi um teste. E então Abraão olha para o lado e vê um animal preso ali pelos chifres em um arbusto. Ele pega aquele animal e sacrifica o animal no lugar do seu filho. Irmãos, essa é uma das grandes pontes cristocêntricas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós vemos aqui alguém que precisava ser morto. E nós vemos agora um animal indefeso que agora toma o lugar daquele que seria morto. Jesus Cristo fez isso por nós. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós deveríamos ser crucificados naquela cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, por tudo que nós fizemos, por tudo que nós ainda vamos fazer, e sabemos que desagradamos a Deus muitas vezes. Nós carregamos o pecado lá de Adão, de Eva, a rebelião que eles tiveram contra Deus ali naquele lugar. E por isso nós merecíamos a morte. Mas Deus, o Cordeiro sem mácula, toma o nosso lugar na cruz do Calvário. Paga pelos nossos pecados. O seu sangue é vertido na cruz do Calvário, para que hoje a gente pudesse estar aqui, desfrutando da presença de Deus, desfrutando da presença e da comunhão com os irmãos, louvando a esse Deus. Que maravilha, irmãos. Mas o texto ainda continua falando sobre outros exemplos aqui de pessoas que no fim da vida já não tinham mais nenhum tipo de expectativa de poder fazer algo a mais, mas ainda assim eles se preocupam em deixar um legado, em deixar algo que remetesse a Deus. O texto fala sobre Isaac abençoando seus filhos e crendo que a promessa feita para Abraão, que se perpetuaria em Jacó e a sua descendência. Nós vemos o texto falando também sobre Jacó que por sua vez abençoou os filhos de José, demonstrando a certeza de como os propósitos de Deus se realizariam na vida de cada um deles. Nós vemos o texto ainda falando sobre José, que havia passado por muitas dificuldades, agora como governador do Egito. Antes da sua morte, ele diz que quando ele morresse, ele queria que os seus ossos fossem levados para a terra prometida, aquela terra que foi prometida lá para Abraão. Ele já entendia que o povo não ficaria ali no Egito. E o povo, isso depois que José morreu, passado o tempo, o povo foi escravizado pelo faraó por 400 anos. E quando esse povo foi embora da terra do Egito, eles levaram os ossos de José para a terra prometida. Pessoas que mostram a fé em um Deus real, a fé e a confiança na palavra de Deus. O texto fala ainda sobre Moisés, que nós conhecemos muito bem a história de Moisés, aquele garotinho que nasceu e por 3 meses ele ficou escondido dentro de casa, porque a ordem era que se nascesse um menino hebreu, esse menino deveria ser morto. E os seus pais ainda seguram e conseguem fazer com que uma criança de 3 meses não seja percebida ali naquele lugar onde eles estão. Depois do tempo coloca aquele menino no cesto, já na intenção de que a princesa ali encontraria a Moisés. Ele cresce no palácio, mas ele sai daquele lugar e depois ele volta. Mas volta com uma missão, a missão de libertar o povo de Deus, confiante na palavra do Senhor, confiante no que Deus havia se revelado a ele. Homens de fé, homens que tiveram atitudes maduras, homens que diante dos momentos onde já não existe mais nada o que esperar, ainda assim dão um passo a mais na fé. Eu conheci uma senhora, fez parte da nossa vida por muito tempo, chamada Dona Benedita, avó da minha cunhada, uma mulher de Deus. No final da sua vida, essa mulher, ela começou a ter problemas ali no rim, precisava fazer, no fígado, né? Precisava fazer hemodiálise, no rim mesmo, né? Precisava fazer hemodiálise, 3 vezes por semana ela ia lá. E no finalzinho da vida dela, ela já não tinha mais lucidez,
ela já não falava nada com nada, mas no último dia de vida dela, essa mulher, ela passou o dia inteiro sã. E a primeira atitude dela, ao se levantar naquela manhã, foi orar por todos os seus familiares. Ela já imaginava que estava chegando ao fim da vida. E ali ela se coloca diante de Deus. Ora por todos os seus familiares. Coloca todo mundo diante de Deus. Lembra dos filhos, dos netos, dos netos. E no final da noite ela vem falecer. Essa mulher, mesmo quando não estava tão lúcida, ela falava do amor de Deus para os enfermeiros dentro do hospital. Essa mulher era uma mulher de Deus. Mesmo a gente não tendo nenhum tipo de relação sanguínea, ela se preocupava muito conosco. Orava pela minha vida, orava pela vida da minha irmã e sempre dizia: estou orando por vocês. Estou orando por vocês. Pessoas que já não têm mais o que esperar. E ainda assim, dão um passo de fé. Ainda assim dão um passo de fé. Pessoas de fé são assim. Mesmo quando tudo parece que vai ter um fim, ainda elas têm uma atitude de fé. E nós temos tanto vigor, e nós que temos tantas coisas a viver ainda, quais passos de fé nós temos tido? O otimismo do crente não é baseado nas coisas visíveis, mas é baseado nas coisas invisíveis, nas coisas do céu. Como nós temos experimentado a vivência da fé? Temos procurado ser como as pessoas que foram dadas como exemplo aqui. Por fim, em terceiro lugar, ter fé é acreditar mesmo quando tudo falha, ou quando tudo parece que vai falhar, quando tudo parece que irá falhar. Versículo 29 conta o que aconteceu com o povo de Israel. Estão saindo do Egito, já não tem mais o que fazer, estão diante do Mar Vermelho. Agora parece que tudo acabou, todas as esperanças falharam, o exército de Faraó está atrás, diante deles não tem mais saída, até que Deus abre o Mar Vermelho e eles passam a pé enxutos. E existe uma história, né, que conta que tinha um rapaz que tinha lido esse texto da passagem da abertura do Mar Vermelho, e esse homem estava glorificando a Deus, e chegou o outro e falou assim: o que está acontecendo aí? Ele falou: rapaz, acabei de ler esse texto, que texto maravilhoso, que fala como que Deus abriu o Mar Vermelho e fez com que essas pessoas passassem ali a pé enxuto e fossem libertos do Egito. Aí esse outro rapaz disse: olha, na verdade, esse lugar aí onde eles passaram era um lugar bem rasinho, era um lugar assim que não cobria nem o pé, né? Eles molhavam só a sola do sapato, então era muito fácil passar por esse lugar. Aí aquele rapaz que tinha acabado de ler a história ficou ali pensativo, né? Passou alguns instantes, ele começou a glorificar a Deus de novo, né? E aí então esse outro falou assim: olha, já não expliquei para você, ali era muito raso, né? Eles conseguiam passar com muita facilidade. Eu falei: eu estou glorificando agora, porque mesmo nesse lugar raso, um exército inteiro morreu afogado. Irmãos, é o olhar de fé. Foi assim que essas pessoas viviam. Quando o povo de Deus saiu do Egito, caminhou por 40 anos no deserto, entra na terra prometida, com a primeira cidade que eles dão de frente, Jericó. O que Deus fala para eles? Olha, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão marchar uma vez por dia em volta dessa cidade. E aí eles fazem isso. Imagina, irmãos, invadiram uma cidade só andando em volta, né? Que coisa ilógica é essa? E eles fizeram isso, confiados na palavra do Senhor. E chegou no último dia, no sétimo dia, Deus falou: olha, agora vocês vão marchar 7 vezes em volta dessa cidade. E depois que marcharam 7 vezes, vocês vão gritar, vão tocar as trombetas, e eu vou fazer a obra. E eles fizeram isso, começaram a gritar, tocar as trombetas, e de repente as estruturas do muro começam a ser abaladas, e aquele muro é destruído, e eles entram em Jericó, seguindo a palavra de Deus. Talvez eu e você não faria isso, né? Que história é essa? Vou tocar um instrumento aí, imagina, Tiago, pegar a guitarra, né? E começar a tocar achando que o muro vai cair. Mas aconteceu. E o texto continua dizendo, lá no versículo 38, fala o seguinte. Versículo 37.
foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Irmãos, por que o autor desta carta traz tantos exemplos assim? Como nós exercitamos a nossa fé? Como nós crescemos em fé? Quando nós contemplamos o poder do nosso Deus. Quando nós estamos contemplando pessoas que de fato vivem uma vida de acordo com a palavra dele, que vivem uma vida em obediência a Deus. Como nós exercitamos a nossa fé? Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e tenha falado: pastor, mas a minha fé é tão fraca, a minha fé é tão pequena, parece que eu não consigo mais crer que Deus pode fazer o que antes eu achava que Ele fazia. Como nós fazemos então para nós fortalecermos a nossa fé? Leia a palavra de Deus, irmãos. Olhe o agir de Deus em toda a história. Talvez hoje foi contada aqui algumas histórias que você já ouviu alguma vez na vida, mas nem se lembrava mais. E quando nós olhamos para isso, nossa fé é renovada. Nós vemos o agir de Deus naquela época, e quando nós lemos a palavra de Deus, Deus vem nos dizer que Ele continua sendo o mesmo. O Deus da antiguidade é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que trabalhou no passado, é o mesmo Deus que está trabalhando para a sua vida nesta noite, neste momento. Por isso, se entregue a esse Deus. Busque mais a esse Deus. Busque aprender mais esse Deus. Quanto mais perto dele, mais fé nós vamos ter. Mais conhecimento desse Deus nós vamos adquirir. Mais amor por esse Deus nós iremos ter. Busque a palavra dele, que é viva e abundante, como nós acabamos de cantar aqui. Se a nossa fé está fraca, é porque nós não temos buscado exercitar a nossa fé. Essa é uma dura realidade para nós. Exercitar a fé cabe a nós. Nós precisamos buscar mais a Deus. Conhecer mais a esse Deus. O versículo 40 encerra dizendo: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Que coisa superior é essa? Que coisa superior é essa? Deus havia dito que da descendência de Abraão viria o descendente, viria o Messias. E as pessoas que morreram confiadas nesse Messias que viria, essas pessoas estão junto com o Pai. Quem é esse Messias que veio? Para nós hoje nós sabemos o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, aquele que deve fazer diferença em nossas vidas, que deve nortear a nossa vida, aquele, como eu acabei de dizer, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E para nós agradarmos a esse Deus, nós devemos desenvolver cada vez mais a nossa fé. A fé não é um salto no escuro. A fé não é buscar o desconhecido. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Creia na palavra do Senhor. Busque mais a Deus. Desenvolva a fé que Deus te deu. Cresça em espiritualidade. Hoje, então, nós meditamos e aprendemos que ter fé é acreditar no invisível, é acreditar mesmo quando não há o que esperar, é acreditar mesmo quando tudo parece que irá falhar.